Muito bem. Opa. Mais um mês, chegamos aí. Que legal. Vitor Duarte, que bom que você está aqui, hein? Muito bem mesmo. Oi, Marco, tudo bem? Melhor agora com a sua presença, né, Vitor? Melhor agora com a sua presença. Eu vou inventar um negócio aqui para vocês, olha só. Um, dois, três e 6 lugares. Então tá, vamos ver. Um, dois, três e. E aí? O que você acha, Rafael? Ficou melhor assim? Muito bom, cara. Não, um clima mais agradável. Tem um que é um fireplace. Como o Vitor não abriu a câmera dele, então eu vou Live Immersive View e agora eu vou tentar jogar você no fireplace. Olha só, eu tava fazendo uma reunião ontem com um colega. Calma, 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 que vai configurar. Olha só, dá uma distância, Ah, Rafael, dá uma distância. Agora ficou legal, viu? agora ficou Bacana. bom. É um negócio assim mais acolhedor, assim, né? Sei Ô, lá. louco. Foi no English Time ontem. Foi no English Time ontem, cara. Foi muito bom, hein? O cara foi muito bom. A gente tava falando sobre negócio de mercado de ações e também sobre um negócio lá que a gente tava falando. Pô, esqueci o assunto, mas só que foi muito bom. É, Not about Sonegation. não era Marcelo que... Não, ó, esse aqui tá esse Stop Immersive View for Everyone. Yeah. Esse aqui tá gravando, então vamos cuidar com a nossa. Tô brincando. Vitor, gostou Legal. do livro? Opa, falou Você... comigo? Falei, você gostou do livro? Querido, eu vou ser bem transparente, eu não li o livro, não. E Eu não você, consegui ver, não. Rafael? E você, Rafael? Tô lendo ele, hein? Você tá lendo? Tô lendo Tá ele. lendo esse Tô lendo segundo ele. capítulo? Eu tô nesse capítulo, eu não terminei ele, mas eu já li mais da metade dele. Ah, que legal. E é Faz muito bom. sentido? Faz O sentido, livro é cara? sensacional. Eu tô adorando o livro. Faz sentido? Faz todo sentido. Só que não é uma coisa Desculpa, que... Rafael. Era sobre isso que a gente estava falando com o Marco ontem. É sobre isso. Hum, Sobre isso, só que a gente estava falando em inglês, né? Sobre isso. legal, legal. Eu vejo assim, eu estava ouvindo essa semana, tem aquele podcast do G4, você Sei, já conhece. Não, não foi Falei você que dele para passou, você, não. né? Foi você ou o Léo Ah, que eu não te passou. passei, né? Tô te Não, o devendo. Léo Mas, passou pro grupo. O Léo passou lá no é, grupo. Aham. e num dos podcasts lá, um deles fala assim que o que deveria ser o comum, ser bem difícil de contratar. É difícil de você entrar na minha empresa. Deveria ser difícil. Por quê? Pela exigência inicial. E mais fácil para dispensar, porque a quem não estiver performando, você não gasta lá. É claro, você tem questão de treinamento, tem questão de feedback, tem uma série de coisas. Mas não é algo que você deva insistir aí tanto se a pessoa não demonstra correção de rota e retorno. Eu acho que vai de encontro com o livro que ele fala de você trazer as pessoas certas, né? Você montar um time de excelência ali, time executivo, e né, primeiro quem, depois né, para onde que você vai, né? Acho que achei bem interessante a visão de ter as pessoas certas, trazer boas pessoas para aí sim você formar uma visão, né? Achei bem interessante. Eu achei sensacional. É a segunda vez que eu tô lendo esse livro, esse capítulo, né? E eu tenho um plano, assim, para mim, de daqui a um ano, eu até escrevi numa carta ali de administração, daqui a um ano só ter pessoa excelente, porque, cara, é muito a destruição de valor de uma pessoa medíocre. Se você comparar, eu sempre falo assim, eu acho que é a quarta vez que eu falo isso aqui, não tem nenhum problema ser medíocre, mas o dono da empresa ou o gestor, ele pode escolher ainda, né? Ainda pode escolher, né? Eu acho. Então, também ninguém assiste isso aqui, então a gente pode falar um pouquinho o que que a gente pensa, né? Se tiver audiência, a gente maneira a nossa linguagem, Rafael. Com Mas certeza. então, já que a gente pode escolher, pô, vamos escolher o melhor.
E é um negócio tão óbvio. E parece que o Marcos estava falando ontem. Pô, Marcos, também é Marcos, né? Pô, Marcos, nunca tinha escutado isso. Nunca tinha escutado isso. Que assim, cara, escolhe as melhores pessoas. Escolhe as melhores pessoas. Aí a gente vai lá na academia, né? Ah, não, tem que ter esse planejamento estratégico, plano de marketing, porque o meu plano de marketing é maravilhoso e tudo mais. Mas, amigo, o livro vem falando assim, cara, isso é segundo plano. Se você tiver gente boa, não importa, vai dar certo. Se você tiver gente É, boa, vai dar certo. E essa gente boa não precisa nem ser. Por exemplo, você tem um cara excelente que não sabe muito de marketing, não sabe muito de gestão financeira, não sabe muito de projetos, mas ele é excelente. E você tem um outro cara cheio de graduações que não é excelente, é medíocre. E mais uma vez, não tem nenhum problema ser medíocre, mas esse livro tá justamente. E o fórum aqui, conteúdo gera audiência, né? Então, quem está aqui, eu entendo que quer criar organizações excelentes, ou times excelentes, ou talvez perfeito. vidas excelentes, porque senão já teria desligado a câmera e ido embora. Ele compara com empresas boas, entendeu? Que dão lucro, mas só que Sim? excelente dá um lucro super maior, entendeu? E várias coisas. Se você quiser me interromper, Rafael ou Vitor, Não, manda bala. senão eu vou ficar falando um pouquinho mais do que eu estava refletindo, Vitor. Como é que. Eu, Sim, claro. eu concordo com essa visão, né, da busca da pessoa excelente, mas ao mesmo tempo, pessoas excelentes, elas são mais exigentes também. E quando você tem uma empresa onde a cultura, né, você tem um papel, né, de dono que você consegue estabelecer o que você quer de cultura. Mas o colaborador, o funcionário, né, mesmo o gestor, ele se adequa à cultura, colabora também, mas ele precisa se adequar. E quando você tem pessoas que são excelentes, mas exigentes e não se adaptam à cultura do que é exigido daquela organização, eu penso que é um desafio, porque essa excelência que você nota, né, que você vê, a entrega, ela não se adapta a uma determinada cultura, e aí você vai ter que desligar. Então, eu acho que é um ponto que é importante, né, ser refletido. Foi um baita ponto, Vitor, porque quando eu também estava em organização. Quando você está em organização, você tem que seguir a cultura. Você tem que seguir a cultura. É, É o cara, Peter Drucker que fala, né, que a a cultura cultura come a, come a a estratégia no estratégia no café café da da manhã. manhã. Você tem que seguir a cultura. E às vezes a cultura é diferente de você, mas se você não seguir, você vai embora. Assim, você nunca vai conseguir mudar a cultura. Nunca. Ninguém vai conseguir mudar a cultura. Só o board lá, o stakeholder que muda a cultura. A cultura é sempre top-down, né? É top-down. Dito isso, pô, mas a minha cultura. Eu tô numa empresa que não quer a excelência. Eu já trabalhei em algumas que não quer. Eu quero ficar mediano, no mediano. Não tem nenhum problema nisso, né? Tô gerando lucro pra caramba, beleza. Mas a cultura, a empresa é grande, né? Então tem alguns feudozinhos. E aí você consegue, às vezes, implementar um pouquinho mais de excelência no seu feudo, onde você tem gerência, né? Ah, eu tenho gerência aqui sobre 5 pessoas, sobre 10 pessoas. Se eu mandar esse cara embora, o meu chefe não vai ligar muito, né? Porque ele me dê autonomia. Entendeu, Vitor? Então, você tem, como gerente, como gestor, você tem uma certa autonomia. Então, acho que dá para implementar um pouquinho da, su- da sua excelência, que é um pouquinho diferente da organização, entendeu? É nível de SLA, né? Nível de serviço, né? Talvez não tão baixo, mas um pouquinho maior. Levantar o sarrafo um pouquinho mais para cima, entendeu? E talvez você, já fiz meu papel aqui, agora eu vou buscar uma empresa que tenha um sarrafo um pouquinho mais elevado do que o meu, porque está me fazendo mal aqui. Se eu conseguir, ótimo. Se não, a gente fica onde está mesmo, né? Ou dependendo até, às vezes a empresa em si não tem, né? Mas o sarrafo um pouquinho mais alto. Mas te dá autonomia para fazer isso daí acontecer também.
dependendo de como você vai para o lugar, né? Você pode entrar numa posição justamente estratégica, e como a gente está falando, né? É top-down, quer dizer, se você tiver numa posição estratégica, pode ser que você consiga implementar algumas coisas também. Acho que é É, interessante. o estratégico também, nível gerencial, Rafael. Talvez. Porque o nível Isso, gerencial tem umas 5 pessoas ali, tem umas 6, 10, que dá para fazer alguma coisa. Eu lembro que eu estava é. numa empresa A com um nível de excelência muito superior da empresa B. E aí eu chegando, caraca, não é assim que se faz. O chefe me chegou, ó, amigo, olha só, abaixa sua bola aí. Aqui a gente gosta de perder um pouco mais de tempo. É 2 horas de almoço, tá? E a gente vai ficar falando mal um pouquinho das pessoas, tal, tal. Enfim, o que aconteceu é que eu fui expulso da organização. Você nunca consegue. Cultura, Rafael, você nunca consegue impor. Cultura é sempre top-down. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa. Aí o pessoal lá, dress code era terno e camisa, calça social, né? Aí eu cheguei na outra e meu chefe tava com calça jeans um pouquinho rasgada. Cara, no segundo dia eu botei uma calça jeans um pouquinho rasgada e passei uns 3, 4 anos de calça um pouquinho rasgada. Cultura é assim, cara. Cultura É. é top-down. Você nunca vai conseguir, nas organizações, né? Impor sua cultura. Mas, muito bom. Tava pensando. Mas vamos supor que você é dono de uma empresa, né? Ou se você tenha 10 funcionários ou alguma coisa, né? Sei lá, só para refletir também, Vitor. Eu já passei ali contratando, estava fazendo umas contas, umas 70 a 120 pessoas. E atualmente o time tem 30, né? Mas já passou na minha mão umas 70 a 120. É, cara, é muito abissal a diferença de uma pessoa para outra. É muito abissal. E às vezes, só tentando concordar com o capítulo. Às vezes a gente fica tentando resolver que vai botar um plano, vai dar benefício. Cara, a maior besteira do mundo. Eu vou pagar bem. Se eu pagar bem, essa é uma teoria do livro também, Vitor. Não sei se você concorda. Tem algumas pessoas que não concordam. Se eu pagar bem, o cara vai trabalhar. Pô, cara, eu tenho exemplos reais que eu boto ali, produtividade de 4 pessoas na mesma área. Uma ganhando 30% a mais, 40% a mais, a produtividade está na quem ganha menos. A produtividade está em quem ganha menos. Eu já trabalhei com gente que ganha muito dinheiro. Ah, quanto você ganha e tal? Ah, não, uns 40 mil por mês tal. E passa a vida toda reclamando. E eu já trabalhei no McDonald's também. Ganhava 93 centavos a hora. O salário total era R$ 107. Mas a gente fazia hora extra e ia para lá para 120. Que legal, R$ 120 por mês, né? Não é por hora, não, é por mês. Cara, muita gente ali trabalhava muito feliz e o cara trabalhando com o mesmo salário ficava reclamando. Tipo, passei umas 15 organizações e é impressionante. Todo lugar você vê isso. Não é salário. Então eu Cara, queria, não é, eu se eu também acho que pudesse. não é salário. Uma coisa que eu gosto, Rafael, nesses diálogos aqui, é que a gente produz uma reflexão também, para Uhum. pessoas que queiram escutar, claro, né? Aí tem uns amigos ali que gostam de escutar. E eu gostaria de falar isso. Quem tem uma organização, quem tem uma equipe, cara, não é salário que gera performance. Não é. Eu acho que não é também. Engajamento, né? Performance. Eu acho que, primeiro, uma coisa do livro que ele mapeou dos líderes, das pessoas, né, ditas certas ali para as funções, e quando ele fala dos CEOs que estavam ali a- participando do processo de virada de chave, né, de empresa boa para empresa excelente, Exatamente. é que eles têm algumas características, né? O cara, ele tinha, primeiro, normalmente tinha lá uma competência técnica interessante, mas era pessoal algumas coisas, a questão de humildade, de Exatamente. comprometimento, Exatamente. assim, o comprometimento com os objetivos da empresa. Basicamente ali, de uma outra forma, né, meio que se funde os objetivos daquele líder com os objetivos da empresa, né? A empresa ter sucesso é um dos objetivos dele. E isso faz com que o cara trabalhe bem, entregue bem, né? E procure fazer o melhor.
Isso aí é muito pessoal. Isso aí não é salário que vai despertar isso na pessoa. Eu não vejo que salário desperta isso na pessoa. Pode ser um caso ou outro, É um range, né? assim, é um range salarial. Claro É, que você não vai pegar, por é. exemplo, você pega uma pessoa, quando você ganha, eu ganho 15 mil, aí você vai botar um salário de 2 mil, não vai dar muito certo. Talvez ela vá só para ficar desempregada e vai sair, normal. Mas se ela ganhar 14, se ela ganhar 13, não vai fazer muita diferença. Se ela ganhar 18, não vai fazer diferença, entendeu? E a pessoa, por exemplo, ela ganha 2, você paga 3, paga. Não vai fazer diferença. Uma margem pequena. E depois que ela ganha 20, 30 aqui no Brasil, tô ganhando 30. Não vai adiantar. A pessoa vive com 30, se der 100 para ela, não é que vai mudar muito a vida dela, entendeu? Porque 30 já dá para fazer bastante coisa, 30, 40 ali por mês já dá para fazer bastante coisa. Então não é essa a questão, né? E ali você estava falando dessa parte mais interna da pessoa, né? E aí trouxe um exemplo também que eu gostei, que é o exemplo do Navy SEAL lá dos Estados Unidos, aquele pessoal dos fuzileiros, do exército e tudo mais, né? Tem uma. é, Esqueci, tem uma academia, Fort Worth. Tem uma academia americana que é muito famosa e o Jim Collins fala sobre ela, né? Gera muita excelência nos fuzileiros lá, né? Uhum. E aí então o exército sabe pegar pessoas ruins e melhorar, né? Mas o livro estava falando assim, não, o que que a gente faz? A gente pega pessoas boas e só dá umas condições legais para elas, entendeu? Porque você não consegue pegar, esse é um bom debate, né? Mas é muito difícil você pegar uma pessoa muito medíocre ou péssima e jogar para a excelência. É muito difícil. Somente quando ela já passou ali dos 30 anos. Entendeu? Começa Ou porque a você pessoa tem que trabalha. querer, né? Não adianta. Salário não vai fazer nada, né? Ah, não, porque você está ajudando o cliente aqui. Cara, eu não tô nem aí. Entendeu? É É, interno o é, negócio. É interno o negócio. E então, ou você trabalha muito na juventude, ou você só seleciona os melhores. é. Porque é muito difícil você trazer do zero para frente, né? E. É. Uhum. É por isso que dizem que, assim, eu já vi alguns falando de que, assim, uma boa parte do mercado de trabalho aí do futuro é problemática a mão de obra, porque as últimas gerações, elas não, vamos, sei lá, não são bem formadas, né, pessoalmente. Então, não são treinadas a cumprir os seus objetivos, a ter responsabilidade, uma série de coisas. E aí tem muita coisa na mão, eu que, né, lendo estou compilando aqui uma série de Sim, coisas já ali. escutei bastante falar Mas sobre. isso, falando do mercado de trabalho, isso reflete, e é uma preocupação para o futuro. Até tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele tem lá, colocou lá como ele educa os filhos dele, questão de valores, de cumprir as suas obrigações, uma série de coisas. E aí um dia ele fez um comentário assim, ele postou, acho que ele comentou uma situação dessa, de que, poxa, às vezes, mesmo você dando uma porrada de benefícios, uma porrada de recursos, ainda assim os caras, né, o funcionário não entrega ou reclama sempre, É, independente do que o que ele está ganhando, tudo tá ruim, reclama e sim, qualquer coisa é motivo para não trabalhar, para faltar, para justificar uma performance baixa. E ele falou assim, ó, tá vendo? Meus filhos vão competir com esse perfil no futuro. Então, como se fosse, ó, se eles continuarem no caminho que ele está ensinando ali, lá na frente não vai ter problema para eles ali no mercado de trabalho. Agora, para determinado perfil aí, vai ser um problema, né, no futuro a mão de obra, ainda mais. E a liderança vai ser consequência, né? Os É, perfis de líderes vão por aí. sim. deixa eu trazer uma contribuição. Eu estava lendo mais cedo um artigo, né? Porque isso é o que realmente eu gostaria de trabalhar, assim, não de uma forma remunerada, mas voluntário para pensar e ajudar, porque é um problema social grave e do ser humano mesmo, né? Hoje a gente tem no Brasil 5,4 milhões, né, de geração neném, que é jovem com idade produtiva, nem estudando e nem trabalhando.
E aí, é, quando você vê, né, a gente teve recorde nesse ano, até agora no acumulado, de 734 mil pedidos de demissão, né, e a maioria dessa geração também. E aí o pessoal tava, nessa artigo da Exame, né, tava falando lá com um especialista, do pessoal da SPM, que está produzindo artigo para entender o que está acontecendo. Tem uma galera, né, ensino superior completo e tal, que está pedindo demissão, tem um termo lá em inglês, mas eles lá traduziram como só de raiva. E é a galera que é, não quer ser subordinado a processo, procedimento, não está flexível, né, a se adaptar em culturas ou diretrizes que não concordam, e pede demissão. E aí é um outro problema, né? Essa galera, ela não tem pelo que ser cobrado, né? Não tem família, não quer comprar casa, não quer comprar carro, não quer comprar nada. Então, assim, para a galera que quer é, crescer, né? E aí outra questão também, né? Essa galera, antigamente você ainda tinha a questão de estimular a pessoa com cargo de liderança. Outra característica, essa geração ela não quer ter cargo de liderança, porque pelo, entre aspas, qualidade de vida, não quer se estressar e, enfim, ter que trabalhar mais horas, ficar preocupado. E a gente sabe que qualquer cargo de liderança tem esse ônus, né? Então, eu achei bem interessante, estavam falando sobre isso, e é algo que tem, né, uns projetos bacanas de virtude, de busca de excelência, de amadurecimento, que é uma crise de várias coisas, né? Pra você ter noção, cara, no trabalho agora a gente tá, palavras do RH, ressignificando feedback. Parando, cara, de dar feedback para as pessoas não aguentam ouvir. E aí agora é mentoria em grupo para fazer as pessoas se questionarem sobre algumas atitudes e não tá falando não, porque se falar o pessoal fica magoado, é assédio, é bem complexo, cara. Eu tô percebendo isso assim na organização, sabe? Aí é triste, hein? Pior que é verdade, quer dizer, já vai pro lado pior, né? Ah, tô chateado. Não, vou fazer uma denúncia de assédio moral. É muito mais grave. Tá louco. Exatamente. Enfim, eu estava pensando em refletir uma coisa aqui. Muito bom isso que você falou, hein, Vitor? Muito bom mesmo. Mas eu penso assim, o Conrado Adolfo fala assim, no Brasil, qualquer nicho é mercado de massa. Então a gente está falando ali de 20 milhões de desempregados. Uma coisa que eu estava refletindo assim com a Bárbara. Porque a gente tinha um pensamento assim, você nunca vai encontrar gente excelente. E meio que a gente não estava procurando com medo disso, que a gente nunca vai encontrar. Mas a gente começou a procurar e eu fiquei surpreso como a gente encontrou, assim, na sorte, muitas pessoas excelentes. E principalmente essa questão da dinâmica de trabalho online, você consegue sair de Rio, São Paulo, daquelas regiões, e a gente ficou assustado com algumas pessoas excelentes que a gente encontrou em cidades pequenas, né? Claro que isso não se aplica a todos os negócios, mas, por exemplo, o negócio do Rafael se aplica, para o meu se aplica, para o Vitor não, mas se a gente está falando de 20 milhões de desempregados, não é possível que ali dentro não tenha muita gente excelente, entendeu? Eu acho que o problema está mais no cara do RH que contrata de qualquer jeito e não faz uma peneira mais. Às vezes fica até com medo de fazer peneira, entendeu? Até com medo de fazer peneira, entendeu? Mas muito bom. E mais o que, Rafael? Vitor? Cara, eu acho que esse medo da peneira, às vezes não é nem medo, às vezes é. Mas também tem, às vezes, sei lá, na pressão do momento que precisa de gente. Eu falo porque a gente já passou por situações aqui na Sim. empresa que eu estou, por exemplo. Uhum. Poxa, precisamos trazer gente aqui para dentro porque tá, né, tá. Só que, Não, não, mas exatamente, precisa. Aí a gente. Eu já passei por isso e me arrependo amargamente. Toda hora do mas fogo eu dei ok e entrou, e aí eu fico rezando pra sair. então, E depois pra sair é já fiz isso difícil também. pra cacete. É Depois pra mais sair difícil é de tirar. difícil. É mais difícil de tirar. Porque, É mais cara, você difícil. fica com medo de tirar. E aí não tira. Aí, por exemplo, ele falou assim: ah, mas como é que tem dois movimentos. Não deixa entrar gente medíocre e tira a gente do barco. Tira a gente ruim.
Aí ele falou assim, no livro, como é que eu vou saber se é ruim? Aí duas perguntas muito legais. Cara, se essa pessoa te ligar agora e falar que tá pedindo demissão, você vai sentir um alívio lá no fundo? E se você, Excelente termômetro. e se você fosse contratar novamente, você contrataria? Entendeu? Cara, depois que eu fiz essas duas perguntas, eu sei certinho as pessoas que não eram para estar no barco. Segundo esta cultura. Segundo a cultura do Vitor é diferente, segundo a cultura do Rafael é diferente. Mas essas duas perguntas ajudam muito. E a gente, uma coisa que eu não concordo, terceirizar RH, cara. Porque o RH não tem a sua cultura. É, Entendeu? Normalmente é um cara de fora. E aí, o que que o livro está se propondo? Cara, esse negócio de gente, pessoas, tem que estar lá nos stakeholders, tem que estar no C-level. Ele tem que estar muito interessado em contratar gente, porque tipo, 80% do trabalho quem vai fazer são as pessoas, não é ele, entendeu? Uma outra experiência, recentemente eu recebo uma porrada de relatórios e fico igual uma barata tonta tentando resolver um bocado de coisa, aí eu parei para pensar assim, cara, se essas áreas aqui tivessem pessoas excelentes, eu não precisaria fazer isso, entendeu? Outro autor muito bom, Marcelo Germano, ele sempre fala isso, empresa autogerenciável. O líder, né, o gestor ali, que tem 5, 10 pessoas, ele contrata mal, e aí o que que ele fica fazendo? Ele fica trabalhando pelos outros. E aí a gente vai cobrindo trabalhar a falta de produtividade ou de competência de... dos outros. E a gente, qual o líder lá? Quem conhece aí um líder, um gestor que trabalha 15 horas por dia? Vixe, É porque o time tá ruim. Se o time tivesse bom, ele só estaria Totalmente sentado. isso. Marcos, mas deixa eu agregar aqui um ponto. A gente participou, né, de um workshop aqui interno, né, que o RH deu sobre a autoliderança, né, porque, enfim, isso aí é um problema que está batendo em todo mundo, que é, por falta de responsabilidade e autogestão, né, dos colaboradores quando está claro os objetivos, as tarefas deles, ah, aquele profissional, o gestor, que é um HH caro, ele acaba fazendo microgerenciamento. E eu estou até para começar Exatamente. um livro sobre microgerenciamento, porque é um caos quando se trabalha com gente que, enfim, medíocre, né, como você falou, ou que não está com pleno desenvolvimento da sua posição, né? Você está na posição de júnior, de sênior, de pleno, que foi, a pessoa não está desenvolvida para entregar aquilo. E aí você tem anomalias, né? O cara está numa posição de analista, pleno ou júnior, mas está entregando como estagiário, né? Ele ainda está numa etapa de amadurecimento que deveria passar. Uma coisa que eu fiz no departamento foi, cara, investir muito em programa de estágio, entendeu? Para ver se o cara passa aqueles 6 meses, um ano, pela cultura, você observa o comportamental dele, vai dando insumo intelectual e de trabalho, ver como é que o cara responde. A gente tem 2 cases de sucesso lá no departamento, que foi isso. Começou como estagiário, depois auxiliar, assistente. Para aquelas pessoas, é um valor, né? São pessoas inteligentes, júnior, mas é um valor para elas estar ali naquela organização. E esse insumo, vamos dizer assim, de energia, quando você vai capacitando, vai fazendo realmente um plano de desenvolvimento individual, a pessoa vai entregando, talvez até, talvez não, com certeza melhor do que se eu pegasse um pleno ou um sênior no mercado que ia ficar questionando tanta coisa da cultura da empresa, da forma de trabalho, que a gente ia perder um tempo para depois chegar no final, cara, tem que demitir. Até porque eu já passei por essas experiências. Então eu penso que uma das saídas é ter um bom projeto de entrada da galera para você poder limpar ali no estágio e tal. E quem for bom, você vai fazendo a pessoa crescer, que para ela é um valor. Eu penso que é uma possível solução assim para esse desafio. Poxa, Vitor, isso aí que você falou apareceu aqui nesse capítulo. Não sei se é nesse ou não sei, mas eu acho que é nesse. Falando que assim, o pessoal se level, né? Fica trazendo gente de fora. Fica trazendo gente de fora, mas isso não dá resultado nenhum. Que é muito melhor você treinar quem tá dentro. Porque o cara de fora, quando é sênior, ele começa a questionar tudo, entendeu? Porque ele não é sangue novo, você não consegue modelar ele.
e ele começa a questionar tudo e fazer tudo diferente. Então, poxa, eu acho que é uma baita de uma solução, realmente. Tentar criar, pensar a longo prazo, né, Rafael? E tentar pensar a longo prazo e ir criando essas pessoas, desenvolvendo essas pessoas. Eu falo aqui que O, eu queria que as pessoas aqui trabalhassem no mínimo de 10 a 20 anos comigo. No mínimo. Porque é tanto investimento que a gente tem que fazer de pessoas, de treinamento, conversa, que se você botar no ponta de lápis Sim, sim, é um valor muito alto, Vitor. E se essa total. pessoa tem um turnover, ela sai, você jogou aquele dinheiro todo sim, fora. sim. Então, você tem que tentar escolher, talvez, um time menor, a minha mentalidade hoje, né? Um time menor, com mais excelência, para você poder pagar mais, para você poder reter mais e ficar com esses caras de 10 a 20 anos no mínimo. Entendeu? Você vai falar alguma coisa, Rafael? Perfeito, Não, perfeito. eu ia falar que, como o Vitor comentou ali, você faz um PDI, é o plano de Uhum. desenvolvimento individual. Cara, isso é fundamental porque você dá um norte também. Então, assim, olha, você já dá um norte de ó, aqui a gente tem essa trilha, a gente tem pensa, né? E isso é individual mesmo, você vai fazer para cada um. É um esforço, exige, né? Como você falou, tem um custo isso aí no final. Todo tempo é custo, você investe na pessoa de uma forma ou de outra. Exatamente. Investe no salário, investe no tempo, que também não deixa de ser o teu tempo, que tem um valor. E, Rafael, pensa, você tem um cara medíocre, você tá jogando um PDI nele e você, na verdade, você quer que ele vá embora, entendeu? Na sua equipe tem alguns medíocres, você joga um PDI nele, você joga seu tempo nele, você joga investimento nele, mas lá no fundo, se você responder essas duas perguntas, você vai falar, cara, tomara que esse cara vá embora, entendeu? Então é um É, absurdo, mas assim, você realmente tem que tirar essas pessoas ruins. tem, tem. Só que às vezes esses são os mais difíceis, né? É, Sim, é difícil, porque o mas cara, tem que ser feito. Eu já tem tive que, que fazer. Já tive que entendeu? fazer. Tem que, Já fiz. é um trabalho, assim, muito, tipo, eu acho que botaria prioridade um na liderança, talvez, dois ali, na liderança. Não sei se eu te cortei, que você estava desenvolvendo alguma Não, coisa. é isso mesmo, é isso mesmo. Eu só ia fechar assim que a questão desse plano, eu acho que ele é importante, porque deixa claro aquilo que se espera daquela pessoa. E deixando claro aquilo que se espera, que ela vai ser cobrada por isso. No momento acho até que, na minha visão, deixa claro também, independente da pessoa entender, mas fica claro para todo mundo, falar assim, ó, você está sendo inclusive desligado por causa disso, ó, tá aqui o seu plano, tá aqui o seu desempenho, olha o que se esperava de você e olha o que você retornou. Cara, não dá. Não, Acabou. exatamente. Eu estou pensando em algumas pessoas aqui que eu conheço que estão muito assoberbadas ali no operacional e têm posições altas. E eu pensaria assim, poxa, como se aplica bem também, né? Mas é pensar nisso, cara, porque se você foca nesse, por exemplo, a avaliação trimestral dá um trabalho desgraçado fazer isso. E nunca tem tempo e fica. Eu faço isso, né? Eu fico postergando, postergando, viu, passou 6 meses, passou um ano e você não fez. E aí aquele recurso medíocre tá aqui, Continua lá. entendeu? Cara, eu sinto na pele isso, Rafael. E não, entendeu? E aí por quê? Porque você tá no dia a dia querendo apagar incêndio, né? É, Mas talvez a reflexão que fica aqui nessa nossa conversa, que eu achei que foi sensacional, pô, você e o Vitor estão agregando bastante, é focar no RH e não no RH terceirizado, mas focar em selecionar as pessoas boas, sim, fazer um plano para tirar essas pessoas ruins e meio que o operacional vai andar sozinho, entendeu? é. E só para finalizar, um ponto que eu estou muito atento nos últimos 2 meses é que eu estou colocando para a equipe quem não dominar os sistemas de inteligência artificial, naturalmente, infelizmente, vai acabar ficando de fora do mercado. Eu participo de alguns fóruns, né? E, pelo menos na área de marketing e comunicação, está gritante a utilização. Hoje eu conversei com uma outra pessoa que falou e já está falando de corte de pessoas. Então, assim, é um baita. Parece uma incongruência, né? Uau, tem tanta gente para trabalhar, a gente tem dificuldade de mão de obra qualificada. Muito bom. Acho que cortou um pouquinho, Vitor. Mas até você voltar, esse negócio de inteligência artificial realmente
Vai ser uma mão na roda, vai decente, e ao gerar. mesmo tempo vai vir uma onda aí. Então eu Vitor, estou deixando eles bem atentos, porque Vitor, enfim, esse negócio de, deixa eu ver se o Vitor volta, mas esse negócio de inteligência artificial, cara, eu acho macro. né, funcionários melhorarem, porque senão, naturalmente, eles vão ficar defasados, né? E aí pode ser para aquele que tem alguma certa maturidade que entenda isso como oportunidade de crescer e melhorar. E quem não for vai acabar naturalmente sendo substituído, né? Isso é real, tá, gente? É real. Eu já estava conversando num fórum que eu participo com uma importante diretora do Santander de comunicação externa, ela falando, a equipe de 50 pessoas. Ela fala, cara, tem estudos aqui que a gente pode diminuir bem, obviamente é banco, tá repensando, tem muito dinheiro, tem que ver toda a cautela, tem decisões sensíveis que precisam ter uma pessoa, né, um humano, mas assim, cara, eu tô vendo isso nitidamente. Conversei hoje com uma agência que, enfim, ele falou claramente, nossa equipe de 6 designers, a gente acabou de diminuir para 5. A gente já conseguiu substituir por IA. Enfim, então é um assunto que está na mesa e pensando em gestão de pessoas, essas pessoas vão ter que melhorar porque naturalmente atividades de baixa complexidade a IA vai dominar. Enfim, eu sei que desvirtua um pouco do que a gente está falando, mas acho que é uma tendência também que impacta o comportamento ou vai ter que impactar, porque no caminho da excelência, necessariamente, esses profissionais vão ter que ter domínio de sistemas de IA. Enfim, é só para agregar, mas eu sei que fugiu um pouco, mas acho que é relevante. Não, fugiu um pouco, Vitor, mas esse assunto é muito bacana, eu gosto muito dele. Mês passado a gente também fugiu para alguns outros assuntos. Uma coisa que eu penso é essa questão da IA, que vai gerar, macroeconomicamente falando assim, uma deflação muito boa. Porque a gente está falando que toda essa camada de analista, poxa, o gestor ali, ele pede um analista para fazer o quê? Um relatório, tudo mais. Cara, isso tudo o Copilot da Microsoft faz assim rapidamente, né? Uhum, uhum. E eu acho que esse é um movimento muito bom, porque você está destravando valor, né? A empresa está enxugando, vai gerar mais lucro e aquele lucro vai ser jogado na sociedade, porque você não pode guardar o lucro no bolso, né? Você não consegue guardar lucro no bolso. Tem mutação de patrimônio no relatório, né? Mutação patrimonial, que é pegar o lucro e alocar em alguma coisa. E ele sempre é alocado na sociedade, né? Então, acho que vai ser por exemplo, tem um estado, só mudando totalmente de assunto agora, tem um estado que faz uma força inflacionária, deixando os medíocres proliferarem e tudo mais, né? E aí tem a IA gerando uma força deflacionária, mas também tem uma outra força inflacionária, que é que ninguém mais quer ter filho, né? E aí você não vai ter labor. Então tem vários movimentos assim macroeconômicos, Vitor. Esse é um tema que eu gosto pra caramba, mas não é o tema de hoje. Legal, cara. Poxa, Vitor, gostei pra Muito bom. caramba do papo, hein? Muito bom. Rafael, maravilha. Muito bom, pessoal, estamos juntos. Grande abraço aí. Já está finalizando, né, Marcão? Sim, quer falar mais alguma coisa, Vitor? Não, Rafael? Tranquilo, cara. Não, Bom tô papo. bem aí. Boa Parabéns aí, conversa. foi excelente papo. Eu gostei pra caramba também. Assim, eu gostei por quê? Porque esse movimento, que já está entrando no 8º mês, ininterrupto, ele gera uma força para a gente estudar, né? Porque se eu deixar o Rafael sozinho, o Vitor sozinho, ou até eu sozinho, eu não vou estudar. Então, se eu tenho que estudar e apresentar para alguém, isso me gera uma força para estudar. Isso é uma coisa que eu gosto. A segunda coisa que eu gosto estudar sozinho, cara, você não consegue nada. O que mais gera valor é essa interação que o Vitor fez, é Total. essa interação que o Rafael fez. Isso é o que gera mais valor, que é o propósito, né? A place for conversation, um lugar para a gente conversar. E aí, conversar, o Vitor fala assim: não, Marcos, você tá falando besteira, tá tudo errado, tal. O Rafael, tal, e gera esse estresse. E esse estresse gera um conhecimento real, assim, né? E o melhor de tudo, não tem audiência. Então a gente pode falar o que a gente pensa. A gente pode falar o Muito que a bom. gente pensa, porque se a gente está lá na empresa, tem que falar o que o diretor pensa, ou na academia, tem que falar o que o mercado pensa, né? Entendeu? É Então isso é aí. isso. Grande abraço e a gente se vê mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. Show. Até mais. Valeu.